Olá, seja muito bem-vindo ao @TV de hoje. Como você já sabe, as atividades de campo estão cada vez mais conectadas entre si. Por isso, hoje apresentaremos a você técnicas e curiosidades sobre criação de animais e cultivo de plantas junto a tecnologias empregadas, tudo isso desenvolvida no município de Vigia de Nazaré. Por isso, pegue papel e caneta, acompanhe essa matéria maravilhosa elaborada pela equipe @Produtiva de televisão. Vem com a gente! Nossa jornada será na cidade de Vigia, que fica a 96 quilômetros de Belém, capital do estado do Pará, saindo da BR-316 e acessando a rodovia PA 140. Fundada em 6 de janeiro de 1616, Vigia recebe este nome por ter sido usada estrategicamente pelos militares portugueses para vigiar as embarcações que passavam pelo Furo da Laura, também chamado de Rio Guajará-Mirim. Hoje, a cidade possui cerca de 54 mil habitantes e seu centro comercial se dá à beira do rio. Pontos turísticos como a praça também ficam nas proximidades das águas, atraindo visitantes locais e turistas todos os dias da semana. Assim também é com a Igreja de Pedra, de 1759, que foi feita por mão de obra negra e indígena, onde a construção foi feita apenas com pedras e argamassa. A principal atividade econômica na cidade se dá da administração pública em geral. A segunda é a pesca. Os barcos pesqueiros passam meses em alto mar, trazendo para o continente diversos produtos marinhos. Nessas longas viagens, empresas pesqueiras precisam de alimentos para suprir as necessidades das embarcações, o que fez empresários do ramo investirem na produção de alimentos em terra firme. Agora, você vai acompanhar a produção de frangos de corte com tecnologias de ponta e entender o que isso tem a ver com o açaí que chega até a sua mesa. Na reportagem, você aprenderá sobre frangos criados em dark house, cama de frango na pilha para fermentação, cama de frango na adubação do açaí e, claro, os nossos agradecimentos. Vem com a gente! Agora, você vai estar com o Ariel Salles, nosso engenheiro agrônomo, que estará falando sobre o início desse cultivo de criação de frangos em dark house. Olá, amigos espectadores da @Produtiva. O @TV de hoje traz você a conhecer o sistema em dark house, que nada mais é do que a avicultura intensiva, em sistemas totalmente fechados. O sistema de dark house também leva esse nome porque ele tem o uso de pressão negativa, ou seja, existem exaustores de um lado sugando o ar e existem resfriadores, coolers, ar-condicionados em grande escala, jogando ar frio em uma ponta e o ar sendo sugado, depois de levar todo o calor que fica dentro do galpão para o outro lado. Tudo isso, gente, é para que os animais que estão aqui dentro, os frangos, tenham maior conforto térmico. E através de conforto térmico, boa nutrição, controle, além da temperatura, ter controle de luz e de boa nutrição, nesse sistema a gente encontra
altos índices zootécnicos sendo praticados. E para atingir esses altos índices zootécnicos, 5 liberdades são priorizadas nesse sistema. A primeira delas é a liberdade de ser livre de fome e sede e má nutrição. Quando a gente fala dessa liberdade, a gente acaba percebendo que índices como 74 gramas de ganho de peso diário praticados nesse tipo de sistema, frente a 67 gramas praticadas no sistema convencional, fazem toda a diferença no fim do mês, no fim de cada lote que sai daqui de animais para o abatedouro de frango, né, para o abatedouro de aves. Tem uma diferença de rentabilidade imensa quando a gente vai tratar de conversão alimentar, ganho de peso diário, onde nesse tipo de sistema você tem até 74 gramas de ganho de peso diário, né, que por animal pode parecer pouco, 7 gramas. Agora, quando você multiplica isso por 20 mil, 100 mil aves que estão dentro de um galpão desses, a gente está falando de 7 toneladas de diferença de peso que vai ser convertido em lucro para o bolso do produtor. E durante esse ciclo, pessoal, muitos cuidados são necessários, principalmente em relação à temperatura, que vai variar de acordo com a fase do animal, ou seja, quando os pintinhos chegam com um dia, eles precisam de uma temperatura mais elevada para que assim se mantenha o calor corporal, a temperatura corporal demandada. Além disso, conforme eles vão avançando na idade, criando penas e ganhando mais peso, é liberado cada vez mais espaço dentro do galpão e a temperatura vai sendo diminuída. Por quê? Vocês lembram que eu comentei com vocês acerca dos coolers que são presentes no início do galpão e os exaustores no final do galpão? Eles começam a trabalhar mais intensivamente para que assim se mantenha a temperatura corporal. Ariel, o que isso tem a ver com conversão alimentar? Pessoal, a conversão alimentar, ela também é muito influenciada pelo controle de frio e calor dos animais. Pense você, olha, eu aqui nesse momento estou sob o sol, estou com calor e meu corpo está gastando energia para dissipar esse calor. Agora, se você tem a presença de frio, o seu corpo vai estar gastando energia para manter o seu calor corporal. Então, tudo isso envolve gasto de energia, e envolvendo gasto de energia, existe uma redução do ganho de peso desses animais, correto? E agora vamos conhecer lá de dentro como é que tudo isso funciona. Vamos lá! Dando continuidade a essa explicação maravilhosa que o Ariel acabou de falar para você, nós estamos agora aqui na parte de dentro do mesmo galpão, para que você veja na prática como tudo é feito. Aqui nós estamos no modelo de galpão chamado de Dark House, a casa escura. Isso significa que da hora que os pintinhos começam a nascer, eles terminam esse ciclo já aqui dentro do galpão. Então eles não sabem o que é dia e o que é noite. Por isso a casa escura, chamada de Dark House. Com isso, aqui nós fornecemos todo o conforto climático para os animais para que possamos obedecer às 5 leis do bem-estar animal, como foi mencionado anteriormente. Com isso, nós fornecemos a temperatura ideal, as condições de desenvolvimento ideal, água fresca, alimentação à vontade e, claro, olha, um ambiente livre de estresse. Você pode ver que esses pintainhos estão aqui, ó. Esse pintainho está na minha mão com apenas 3 dias de nascido, totalmente à vontade. E aqui na minha lateral, atrás de mim, você pode observar a boa distribuição desses animais. A população neste galpão de 16 metros de largura por 160 metros de comprimento é de 13,5 animais por metro quadrado. Isso significa que na fase de pintainhos eles já entram com uma população maior por metro quadrado. Então a gente não disponibiliza 100% do galpão, para que a gente consiga fazer um melhor controle e aproveitar o máximo possível a área. A partir do momento que esses animais conseguem se desenvolver depois do 3º dia de vida, aonde está essas plumagens aqui, ó, que não é a pena definitiva, começa a surgir os primeiros canhões de pena, aonde o animal vai começar
a ter os primeiros contatos do seu próprio controle térmico, onde ele vai ter a sua própria circulação de ar, a sua própria aerodinâmica, isso dentro da sua boa formação. Então, à medida que esses pintainhos vão aumentando de tamanho, a gente vai dando mais espaço para eles irem se desenvolvendo, porque daqui a pouco eles vão querer correr para fortalecer a musculatura, daqui a pouco vai ter o estímulo de comedouros através da mola que passa dentro desses tubos aqui, para estimular os animais comerem cada vez mais, se exercitarem cada vez mais, para que eles tenham um bom desenvolvimento de carcaça. Inicialmente, as rações que esses animais consomem, ela tem um índice de PB, que é a proteína bruta, um pouco mais elevado do que os outros estágios, porque a proteína bruta ela é responsável pelo desenvolvimento da carcaça do animal. Quanto mais carcaça corporal eu tiver desenvolvida, mais esse animal vai se alimentar e mais ele vai ter uma carcaça com qualidade para ganhar estrutura de peso e as suas pernas ganhar força muscular para sustentar o peso que ele acumula nesse pequeno período que ele passa aqui dentro. O ciclo geralmente varia de 40 a 45 dias, dependendo do tipo de animal a ser abatido, se é frango congelado, in natura, se é galeto, se é fazão. Tudo isso é condicionado conforme o mercado aonde esses animais são destinados. Aqui dentro, a temperatura, o conforto térmico, ele é trabalhado com a mínima e com a máxima temperatura. Isso significa que tudo é minimamente calculado. Nesses tubos que vocês estão vendo agora neste momento, conforme atinge a mínima, que são 29 graus Celsius, o termômetro ele vai disparar o sensor de calor, que vai liberar uma quantidade de energia calórica, né, através de lenhas distribuída por esse tubo que você está vendo, a qual vai se dissipar por corrente de ar ao longo desse galpão, proporcionando um conforto ideal para os pintainhos que não possuem pena, e sim plumagem. Ao longo desse estabilizador de temperatura, quando ela atinge a máxima, que é de 32 a 33 graus Celsius, o mesmo termômetro ele fecha essa fonte de calor, fazendo com que essa energia já lançada dentro do galpão, ela se dissipe e permaneça estável por um certo momento. E aí, conforme ela atinge a mínima de novo, ela vai disparando. E à medida que vai aumentando o tamanho dos pintos, vamos fornecendo mais espaço e vamos retirando as fontes de calores. Progressivamente, vai acontecer que nós vamos começar a ativar os exaustores, os nebulizadores, né, para trazer aquele maravilhoso conforto interno, climático, para que as aves possam se desenvolver de maneira vantajosa. Lembrando que, para atingir todos esses fatores, não é de maneira exclusiva que você respeite apenas os 5 leis do bem-estar animal. Você precisa ter um bom granjeiro para fazer um bom manejo. O granjeiro ele é responsável por quase 50% do sucesso que você tem, porque outros percentuais está distribuído na genética, na tecnologia e qualidade da ração, na qualidade da água e nos bons olhos de quem está cuidando. Então, seja na agricultura, ou seja, aqui mesmo, nos galpões de criação, o manejo ele é indispensável. Em cima disso, nós temos a conversão alimentar. O que é a conversão alimentar? É quantos quilos de ração o meu animal vai consumir para que ele converta 1 quilo dessa ração em 1 quilo de carne. Pelas granjas ao longo desse Brasil, ao longo do estado, a conversão alimentar está entre 1,7 e 1,8 quilos de ração para cada 1 quilo de carne. Isso significa que vai de 1.700 gramas de ração até 1.800 gramas de ração para converter 1 quilo de carne. Mas já nessa propriedade, atendendo todos os padrões da legislação do bem-estar animal, segurança alimentar e boas práticas de manejo, a conversão alimentar aqui está em 1,58 a 1,6 kg de ração. Isso significa que os pintainhos da fase de 1 dia até o seu 42º dia, eles vão consumir 1.580 gramas de ração para converter 1 quilo de carne. Gente, e isso é excelência, porque quanto melhor o fator de conversão alimentar, quanto melhor o fator de resposta de manejo, mais você ganha em centavos por bico. Um galpão desse que tem capacidade de alojar um pouco mais de 40 mil bicos, você faz as contas aí, o que cada centavinho faz uma diferença. Paga a energia, paga os funcionários, paga boa parte das despesas. Então, gente, menos é mais. Faça sempre as coisas bem feitas.
Vocês estão vendo aqui toda essa cama sobreposta, toda essa maravilha, ela está apenas com 3 dias. Daqui aproximadamente 42 dias, ela vai ser um rico composto orgânico que você vai ver com a gente agora no seu estágio de galpão, diretamente na prática. Vem com a gente! E agora, seguindo aqui na nossa reportagem, estamos agora em um galpão com pintainhas de 10 dias. E como o Paulo estava comentando para vocês ainda agora, é muito importante que você tenha um granjeiro experiente. E falando em experiência, estamos aqui com o seu Sérgio, granjeiro há mais de 10 anos e é responsável aqui na região pelos melhores fatores. Além disso, também é responsável por mais de 100 mil bicos desse tipo de ave. E aí, seu Sérgio, eu queria saber do senhor qual é o segredo, na verdade, para atingir esses fatores? Olha, o segredo é o manejo, você ter manejo, ter cuidado com a ave, ambiência, entendeu? A mortalidade, entendeu? Tudo isso para dar um bom resultado. Entendi. E aí, seu Sérgio, me diga uma coisa, quando o senhor fala de ambiência, o Paulo e eu falamos ainda agora de manejo de luz, de temperatura, e aí me fale assim, como é a rotina, né? Como é o dia a dia do senhor aqui para que essa ambiência seja mais adequada? Olha, a gente observa a ave, né? A ave que manda para nós. Se a gente vê a ave que esteja com o bico aberto, é sinal que está quente, a gente liga mais o exaustor, e tudo isso depende da temperatura, tanto do exaustor como as nebulizações, que é para molhar o frango. A ave que passa para nós a necessidade dela. Entendi. Então, pessoal, já fica o recado, né? Que a observação é o olho do granjeiro que vai mandar o manejo. Ele observa o que tem de característica da ave e, como ele falou, a ave que vai nos dar o recado do que ela está precisando. Correto? E aí, seu Sérgio, aqui a gente observa também, olha, não sei se vai dar para o pessoal escutar aí, o som. Esse som, pessoal, é do comedouro em atividade. Seu Sérgio, como é que funciona aqui a nutrição? Como é que é a distribuição da ração aqui? A ração é feita assim. Tem um comedor lá que tem um sistema lá que aciona lá, a ave vai comendo, aí o comedor dispara. Entendeu? Aí a ração vai por esse tubo aqui, até chegar lá no fim lá. Entendi. E assim nesse outro aqui também. Entendeu? Conforme for a ave vai comendo no pratinho lá que vai secando, aí vai disparando o sensor, vai puxando a ração. Entendi. E aí me tira uma dúvida, elas comem o dia todo, também tem muita influência da luz, porque no Dark House a gente tem o manejo de luz, né? Simulando o dia e a noite. E aí como é que funciona? Elas comem o dia todo, a gente faz como o manejo para que tenha um fator cada vez mais favorável. O que você falou, no galpão Dark House a gente faz o manejo de luz, né? Que a ave não sabe quando é dia e quando é noite. Nesse tipo de galpão aqui que você está vendo, de lona amarela, a gente só faz o controle de luz durante a noite. A gente usa intercalado, entendeu? Tipo assim, 2 horas de tempo ligada, 3 horas ligada e assim por diante. Aí quando a ave que desliga as luzes, a ave descansa. Quando liga a luz, a ave corre para o prato para comer. Assim faz de conta que é o granjeiro que está rodando o comedor. Entendi. E aí, seu Sérgio, me veio aqui uma curiosidade, né? Por exemplo, entre as liberdades do animal que devem ser respeitadas para atingir ótimos fatores, existe o fator de saúde, né? De estar livre de doença, livre de dores. E aí, por exemplo, se você precisa distribuir um remédio, né, um antibiótico, como é que funciona? Olha, dos antibióticos a gente faz tudo na caixa d'água. A gente coloca na caixa uma quantidade de água, uma quantidade de remédio, aí que a ave bebe aqui nesse bebedouro aqui, ó. Entendi. E aí, seu Sérgio, me veio uma outra curiosidade também. Quando a gente está na cidade, conversando com amigos que não são muito da área, né, não tem muita aptidão a vir até o campo, às vezes tem vontade, mas não tem a oportunidade, ocorre assim de comentários do tipo, eles dão hormônio pro frango, né? Aplicam anabolizante no frango, e isso que está causando malefícios à nossa saúde aqui na cidade. Isso é verdade? Não, isso não é verdade, porque o que a gente trabalha aqui é com a ração, porque a ração para esse tipo de ave aqui é balanceada, entendeu? Ela tem a fase inicial, o crescimento e a fase final, entendeu? Isso aí de hormônio, essas coisas, a gente não usa nenhum tipo desse medicamento. Aqui é ração e uma vitamina que a gente coloca para a ave
poder comer. Entendi. Então, pessoal, pode comer frango despreocupado. Pode dar para criança, jovem, adulto. E assim, como o senhor falou aí, no final do ciclo, a gente tem também, além do produto inicial, que é o frango, tem também a cama, né? A cama de frango. E assim, conforme vão passando os dias, pessoal, nós temos aqui cada vez mais a deposição dos dejetos dos animais. Ou seja, eles vão enriquecendo essa maravilha, né? Que a gente chama de cama de frango. No início, ela está com quantos centímetros de altura? Olha, no início ela está com 10 centímetros de altura. Entendi. E aí no final do ciclo ela já vai ficando mais compactada, né? Isso. Pois é, pessoal. E falando desse material, agora a gente vai seguir com o Paulo diretamente do campo com esse material em decomposição. Vamos lá? Dando continuidade sobre o que o Ariel falou anteriormente sobre a criação de frangos de corte de alto rendimento, hoje eu quero dar continuidade falando sobre a diferença dos rendimentos, dos ganhos que o produtor rural ele pode obter na mesma propriedade. Então, neste município, onde é cultivado o açaí, também o produtor tem essa criação de alta resposta, de alta tecnologia e genética de frangos de corte. E lá ele trabalha na modalidade integrado a frango americano, que é uma das maiores cooperativas que tem nesse sentido de trabalhar nesse processo de integração com o produtor. Dessa forma, a indústria que compra esse frango, eles fornecem os pintainhos, eles fornecem a ração, eles fornecem toda a assistência técnica, eles fornecem todo o suplemento e estrutura para que o frango atinja o seu ápice comercial e, em troca disso, o produtor é remunerado. Uma outra vantagem é esse composto orgânico, que você viu que ele é oriundo lá na criação desses animais. Só que detalhe, pessoal, eu não posso trazer diretamente aquele material que está rico em amônia, um material daquele que está em estágio inicial de fermentação e trazer ele diretamente para o pé da planta. Então aqui, como vocês podem ver, nós temos várias pilhas desse material que está dando início no processo de curtimento. O que é esse curtimento? É um processo onde o material que está altamente concentrado com substâncias nocivas à planta, que vai afetar tanto as raízes, folhas, vai causar queima das folhas, amarelecimento, ele passa esse estágio aqui, em torno de 45 a 60 dias, fazendo o que? O curtimento, o processo de decomposição, aonde micro-organismos vão vir aqui e trabalhar nessa estrutura através de oxigênio, através de temperatura, através de decomposição, ou seja, a minhoca, ela come o material e ela excreta o que? O humus, que é o substrato. E é o que acontece aqui, só que em vez de ser com a minhoca, vai ser com outros micro-organismos que é desenvolvido, né, multiplicado através dessas pilhas aqui de esterco. Qual é a vantagem? Economia na adubação. O produtor ele tem uma economia significativa quando ele mesmo consegue produzir na sua própria propriedade o esterco. Esse esterco ele faz a compostagem, porque daqui nós vamos misturar esse produto com o quê? Com a fibra do dendê, com uma palha de arroz, com o resto de galhas de manejo, com palhas de açaí, com caroço de açaí. Tudo isso você tritura com material que está aqui em decomposição e ele vai virar o quê? Um fertilizante orgânico para você utilizar na propriedade. Com a finalidade desse material no campo. Qual é a finalidade? Vai melhorar a microbiota, vai enriquecer a caixa do solo, vai deixar o seu solo mais poroso, ou seja, ele vai ajudar a reter a umidade, mas ao mesmo tempo vai promover uma maior aeração, porque esse material orgânico, quanto mais ele entra em decomposição, mais ele penetra no solo, ele ajuda na descompactação, ele ajuda no desenvolvimento da planta, porque vai produzir ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, vai produzir aminoácidos, vai estimular a planta cada vez mais produzir as raízes terciárias e quaternárias, que são elas que têm a grande responsabilidade, né, de captar a água e os nutrientes que estão disponíveis no solo, porque o açaí tem um sistema radicular muito fasciculado e graças a esse material
de compostagem, a planta tem um desenvolvimento na sua estrutura, né, na sua espessura, que a gente chama de rodo, né, falando na linguagem do produtor, na grossura, né, por conta desse material que é fornecido. Então, gente, esse daqui é um dos passos. A economia, a praticidade, o uso de tecnologia, porque isso é uma tecnologia, e sem contar que o produtor, ele antes ia comprar o frango, ia comprar a cama de frango, como ele produz dentro da sua propriedade, esse material vem de lá para cá, ou seja, ele vai ter uma dupla fonte de renda, porque em vez dele vender para terceiros ou comprar, agora que ele produz, ele vende para a própria fazenda, porque são centros de custo diferentes. Então ele vende para a própria fazenda com um custo mais baixo, o plantio não vai ter falta de nutriente, você vai diminuir o investimento com adubo, entendeu? E vai caprichar na nutrição do jeito certo. Lembrando, gente, só isso aqui não vai suprir a necessidade total da planta, tá bom? Você vai ter que fazer análise de solo, análise de folha e vai fazer o arroz com feijão da planta ali, o completo. Vai ter que usar os fertilizantes químicos, pois eles têm as maiores concentrações em relação aos volumes aplicados. E o complemento disso, que é o sal da salada, né, o tempero ali, o sabor, a gente faz com todo esse volume disponível desse material aqui, gente, para justamente entregar para você uma qualidade. Depois que esse material aqui ele está curtido, você vai aplicar ele de 2 a 3 par, que dá o quê? De 3 a 4 quilos desse produto por planta no seu estágio juvenil. Então, se você é essa pessoa que tem um açaizeiro entre o primeiro e o terceiro ano, você pode utilizar essas recomendações do material curtido, tá bom? Entre 2 e 3 par por cada torceira, por cada planta, para que ela venha desenvolver da melhor forma possível. Não use somente ela, mas ela vai te ajudar e vai te levar no caminho do sucesso. E agora eu quero ir com você no plantio para mostrar o resultado do cacho da produção proveniente da aplicação desse material. Vem-se embora com a gente da Arroba Produtiva. Dando continuidade ao que nós vimos até este momento, toda aquela cama de frango, aquela compostagem que é produzida através do manejo de frangos de corte no galpão Dark House, e também proveniente da compostagem, que são os frangos, né, e pintainhos mortos ao longo do cultivo, eles são guardados e acamados no local próprio, que é chamado de composteira. E lá também esses animais entram em decomposição, deixando essa cama aviária também muito rica em nutrientes. De lá ela é misturada, incorporada junto com a cama aviária padrão, e nós trazemos para cá, para a lavoura. Então, dessa forma, nós fechamos todo o ciclo de produção. A parte animal, a parte de compostagem, a parte de fertilizantes orgânicos, né, proveniente do cultivo, da criação desses animais, e trazemos esses resíduos para cá, para o campo, aonde nós conseguimos performar uma qualidade dessa. Nós conseguimos originar ráquilas e racks bem formadas, proporcionando um bom desenvolvimento de fruto, uma boa formação de cacho. Tudo isso porque nós devolvemos para a natureza aquilo que ela precisa. Nós damos à planta condições essenciais dentro da sua necessidade botânica para que ela venha performar resultados de excelência. Então, não só esse cacho baixo, mais grande e bem carregado, como os demais acima e outros a lateral que vai estar passando aqui na sua tela agora para que você possa ver. Então, a planta de açaí, ela gosta muito de material orgânico, porque vai proporcionar no pé da planta conforto térmico, ácidos úmicos e fúlvicos, nitrogênio e fósforo, potássio, que são a base dos macronutrientes primários, que vão fornecer nutrientes para a planta de maneira gradativa, porque é uma característica dos fertilizantes orgânicos ter essa liberação gradual. Sem contar que você vai ter uma melhor condição física e química do seu solo, porque os produtos orgânicos, quando entram em decomposição, eles ajudam a descompactar o solo,
ele aumenta a aeração. O que é isso? A oxigenação do solo, do perfil do solo, aumenta essa capacidade nutricional, melhora o enraizamento da planta. Quanto mais raízes, mais estrutura foliar, mais capacidade de absorver água e sais minerais, que são os nutrientes dissolvidos. Tudo isso para conferir uma planta saudável, altamente produtiva, com qualidade de fruto e, o melhor de tudo, bom rendimento de polpa. Outra coisa, nós estamos na época do El Niño, muitos plantios aí estão sentindo muito, e aqui você vê, com bons manejos, boas práticas, uma planta que ela tem um cacho com homogeneização e padronização no tamanho do fruto, no tamanho das bagas de açaí, e você vê também um fruto que está homogêneo na questão de maturação. Isso é muito importante quando você precisa atender as BMPs, que são as boas práticas de manejo. E isso nós oferecemos tudo aqui para você. Então, para você ter esse resultado, você precisa cumprir uma cartilha. Você precisa, não é uma receita de bolo, mas é uma cartilha de manejo que é adotada para que o açaí entregue esse resultado. Paulo, o que tu está falando é muito bonito, mas como é que tu sabe que tu está certo? Porque a planta me mostra que eu estou no caminho certo. A planta está me apontando através dos frutos, através da idade dela, que você vê que é um cacho que está abaixo da altura do meu peito, que ela está entregando um cacho grande, bem performado, um cacho homogêneo, um cacho com estrutura e aparência que é ideal para mim, e ideal para as batedeiras, para o comércio, é ideal para a indústria e é ideal para você, consumidor. Dessa forma a gente consegue entregar um plantio e uma planta com características essenciais. Então, quando eu olho para ela, eu vejo que ela está respondendo ao cuidado que eu dou. Eu vejo que as boas práticas que são adotadas estão apresentando um resultado. Então, dessa forma, você sabe que está trilhando o caminho certo. E nós, da Arroba Produtiva, contamos com o seu sucesso. Então, siga a nossa página, deixe seu like, ative as notificações, compartilhe, não deixe de comentar a sua dúvida, que no momento certo nós vamos responder você, e nós estamos aqui para levar conhecimento gratuito, direto para você em qualquer região desse estado. E caso você queira seguir as nossas redes sociais, dê um clique aí, Arroba Produtiva no Instagram, e siga a gente. E no nosso canal do YouTube, sua Arroba Produtiva. E lá, se você quiser também uma consultoria, seja em qualquer estado, como muitos clientes que já temos, deixe lá no direct a sua mensagem, deixe seu contato, que a gente vai falar com você e levar o melhor conhecimento para que você chegue neste resultado ou superior. Deus te abençoe, forte abraço e tamo junto. Obrigado pelo Arroba TV de hoje. Pedimos encarecidamente que você ajude nosso trabalho curtindo, deixando seu like, se inscrevendo no canal, comentando, compartilhando com seus amigos. E é claro, não deixe de acessar a nossa página no Instagram com @produtiva. Lá você aprenderá dicas, macetes e detalhes com culturas diversas todos os dias e o dia todo. Então, vem com a gente e muito obrigado.